Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar seguimento nessa sequência de temas sobre nutrição e saúde da pessoa idosa. E hoje nós vamos abordar um tema que de certa forma nós já comentamos, que é a questão da dentição. Então o tema é dentição ausente ou deficiente e a sua interferência na alimentação. Provavelmente você e seus familiares não têm ideia do quanto a dentição ela é importante na questão da saúde e do estado nutricional. Quando a gente pensa só em dente, a gente acha que é só aquela dificuldade, né, da gente mastigar e que a gente tem que adaptar alguma coisa ali ou aqui com a alimentação para que a pessoa idosa ela possa se alimentar, mas que isso não vai gerar talvez muitas interferências, seja na saúde, seja no bem-estar da alimentação, no sentido de suprir as necessidades. A dentição ela envolve muitas coisas e é isso que a gente vai abordar hoje, e eu tenho certeza que a tua visão referente à importância, né, dos dentes nesse processo de alimentação é importante. Então hoje tenho certeza que a sua visão sobre tudo isso ela vai mudar. Então o que acontece? A saúde oral ela é determinante não só para o estado nutricional, né, que é a questão da manutenção do peso, de massa muscular, como também do suporte dos nutrientes, mas há também na boca outras estruturas que ajudam nessa questão toda. Então, a saúde bucal ela envolve os dentes, envolve também a língua e ela envolve também a saliva. Ou seja, tudo isso acaba interferindo na qualidade da alimentação de forma a assessorar a dentição. Então, ou seja, uma estrutura acaba dependendo da outra. Então, o meu dente depende da mobilidade da língua, ela depende da minha saliva para que ele possa complementar todo o seu trabalho, que é triturar esse alimento. Então, geralmente, o que atrapalha na alimentação em relação à dentição? É a ausência parcial ou total dos dentes. Tem gente que perdeu todos os dentes, né? E tem algumas pessoas que ainda com a idade conseguem manter alguns. A coisa mais rara de se ver hoje em dia é uma pessoa idosa com todos os dentes. Creio que aí na minha prática clínica foram raros os casos de pessoas idosas que eu encontrei que ali elas tinham todos os dentes naturais. Até a gente pergunta mais de uma vez para ter certeza realmente. E das poucas vezes que eu encontro, são dentes bons, dentes fortes, dentes bem cuidados. Mas infelizmente a grande maioria tem a falta parcial ou total. E muitas vezes a deficiência parcial é pior do que a total, porque a total ela já facilita a colocação de uma prótese, por exemplo. Então é uma etapa apenas. Agora, essa pessoa tem uma dentição deficiente, muitas vezes ela não vai conseguir colocar uma prótese completa, às vezes aquelas estruturas, né, chamadas de ponte não vão encaixar adequadamente, e muitas vezes a pessoa também não tem acesso ao dentista para retirar também esses dentes que não estão tão bons, para que ela consiga tomar outra atitude. Então, por esse motivo, às vezes, ter um ou outro acaba sendo pior do que todos, e isso acaba influenciando também a alimentação. Outra coisa que também atrapalha: o idoso ter prótese, mas a prótese ela ser inadequada. Ou seja, uma prótese que foi mal planejada, que não foi tão bem desenhada, né, quando fez aquele molde, e quando a pessoa vai colocar, ela não encaixa adequadamente, ou ela fica pegando parte da gengiva, e isso acaba gerando dor, desconforto, e que praticamente aquela prótese não vai funcionar quase de nada, porque a pessoa vai continuar não mastigando devido ao desconforto que essa prótese vai causar. E tem a questão também que a gente já comentou do peso. Muitas vezes o idoso ele tem a perda de peso e essa prótese ela não vai encaixar mais tão bem, por causa de que esse emagrecimento também afeta a nossa gengiva. Então a pessoa ela tem perda de gengiva com o emagrecimento corporal e a prótese ela vai ficar solta, né? Como dizem, a prótese ela está solta na boca, ela não encaixa.
e daí a prótese acaba sendo deixada de lado. Isso no meu dia também, no meu dia a dia, é muito comum. Muitas vezes eu atendo um idoso que por algum motivo foi internado, então ele permaneceu internado por um período, seja de 1, 2, 3 semanas ou mais, e daí quando ele chega em casa, essa prótese acaba não servindo mais porque ele emagreceu. E possivelmente eles não terão condições de comprar uma nova prótese. Então muitas vezes a esperança do paciente cuidador é fazer com que ele engorde um pouquinho, para quem sabe talvez essa prótese voltar a funcionar adequadamente. Outra coisa que interfere, a cárie, né? Muitas vezes a cárie acaba gerando dor, e para quem já sentiu dor de dente sabe o quanto que é incômodo. E mastigar com dor ninguém merece, você não consegue mastigar. E mesmo que sua dor seja de um lado da boca, o outro lado já não vai dar tanta conta, né, de mastigar. Né? A mastigação ela tem que envolver os dois lados da boca. Você acaba até cansando a musculatura de um lado da boca, daí você já não vai mastigar direito, às vezes você tem falta de dente de um lado da boca e isso vai interferir. Então a presença de cáries, dente quebrado, vai gerar dor e vai atrapalhar também a mastigação. E também a questão de alterações na mucosa, se você tem uma afta, né, causada aí por uma queda de imunidade, por exemplo, ou pelo consumo de algum alimento, ou até pelo encaixe da prótese que é inadequado e acaba gerando aftas, né, pequenas feridas na mucosa da boca, e você também vai ter interferência na alimentação. E são coisas que acontecem comumente com a pessoa idosa, e que causam diversos prejuízos que a gente vai comentar e às vezes não se dá a devida importância à dentição. Então, por exemplo, a falta de dente prejudica muito a alimentação, muito nas escolhas alimentares, etc. Mas a prótese dentária ela também não é uma solução 100% maravilhosa. Alguns estudos mostram que em uso da prótese dentária, mesmo com a prótese completa, você tem uma diminuição de 75% da efetividade relacionada se você tiver a dentição natural. Ou seja, por mais que a prótese seja adequada, está certinho na sua boca, a tua mastigação nunca será mais a mesma relacionada aos dentes que você tinha quando eram, né, os dentes verdadeiros. Então, se com prótese acaba ficando um pouquinho mais difícil mastigar tudo que você comia antes, imagina sem a prótese. Com certeza vocês vão ter aí muitos prejuízos em relação à alimentação, nutrientes e metabolismo. E outro fator que atrapalha bastante a saúde dos dentes é a questão do fumo. Então, para quem fuma, os dentes acabam ficando muito prejudicados, não é somente, né, ficam aqueles dentes amarelados, antes fosse só a cor. Né? Mas o álcool também e o fumo, eles acabam modificando a estrutura do dente, eles acabam alterando, enfraquecendo esse dente. Isso também pode levar a você ter o dente, a quebrar o dente, ele ficar mais fraco, a ter cárie de uma forma mais fácil. Então são hábitos que devem ser tirados, né? Na medida do possível, evitar o fumo, evitar o álcool. Né? Se você tem um hábito de ser frequente, se você é fumante há muitos anos, com certeza você já tem um prejuízo nos dentes, mas nunca é tarde para tirar. Né? Então vamos fazer um esforço para mudar esse estilo de vida, tirar o fumo, tirar a bebida em excesso, e isso não vai ajudar somente nos dentes, mas em várias estruturas do organismo, pois sabemos o quanto que é prejudicial esses hábitos. Então esse problema da dentição ele é muito comum na população idosa. Claro, outras faixas etárias também sofrem com isso, mas a população idosa é onde é mais prevalente. E conforme já falamos, não só o dente acaba interferindo, outros fatores corporais, fisiológicos, anatômicos acabam interferindo. Como, por exemplo, diminuição do metabolismo. Então, o corpo ele começa a funcionar mais devagar, a pessoa acaba já não sentindo tanta fome, a pessoa já come menos. Alteração no trato gastrointestinal
e sensoriais, então a digestão fica prejudicada, o metabolismo fica prejudicado, a pessoa já não sente mais tanto gosto, o cheiro da comida, isso também vai atrapalhar a questão da alimentação. Composição corporal, a pessoa já tem uma perda natural de massa muscular, ela tem um maior depósito de gordura, isso acaba levando à diminuição da mobilidade, diminuição da força, a pessoa fica mais sedentária. E a questão também da diminuição da sede, não toma água. Então, em condições fisiológicas, entre aspas, normais, né, que fazem parte do envelhecimento, já existem todos esses fatores que atrapalham a alimentação, o estado nutricional, a questão da saúde. E se ainda existe essa variável da dentição inserida, isso vai piorar ainda mais, ou seja, só vai intensificar todos esses riscos que a pessoa já tem devido ao envelhecimento, a essa fisiologia normal, né, que acaba sendo característica da população idosa. E daí, quando a gente une isso com a dentição, a coisa fica bem preocupante. Unindo todas essas coisas, nós teremos uma diminuição da ingestão calórica, então a gente vai comer menos, vai ter uma diminuição do aproveitamento, né, do consumo e aproveitamento dos nutrientes, ou seja, a pessoa vai ter uma redução calórica que vai levar a uma perda de peso, perda de massa magra e também vai ter deficiência de nutrientes. Várias funções do organismo vão acabar sendo prejudicadas. Outra coisa, desnutrição. O quadro de desnutrição é algo bem grave, né? Diminui a tua imunidade, você fica mais fraco, não fica disposto a fazer suas atividades, tem maior tendência à depressão, isolamento, o teu corpo fica gritando praticamente socorro, porque está faltando tudo nele, além dos nutrientes, a questão do peso altera muito a questão do metabolismo, a questão dos hormônios, e a pessoa fica num estado de saúde muito crítico. A desnutrição, ela acaba sendo a porta de entrada para muitas outras doenças aí oportunistas. Então, a desnutrição é uma, sim, das consequências relacionadas à alimentação, à fisiologia e à ausência de dentes. Leva também à dificuldade na cicatrização das feridas. A pessoa come menos calorias, menos nutrientes, menos proteínas, que são alimentos essenciais, né, aí por exemplo, que estão presentes nas carnes, que vão acabar ajudando no aporte proteico, que tem total a ver com o quê? Com a cicatrização. Então, existem muitas pessoas de idade que acabam tendo uma ferida, que caiu, ou ela é diabética, e de repente está com um ferimento que não cicatriza, e essa falta de alimentação adequada vai acabar interferindo também na cicatrização de lesões, de pequenas feridas, e coloca esse idoso em maior risco de infecção, por exemplo. Outra coisa, falência respiratória, uma coisa que ninguém pensa, né? Perda de peso, desnutrição, deficiência de proteínas, isso leva à perda de massa muscular como um todo. E a questão respiratória, ela tem a ver também com musculatura, né? Nós temos o diafragma, que controla toda essa região pulmonar, e nós temos essa musculatura que fica entre as costelas, que também são responsáveis por esse movimento da respiração. Então, se você tem perda de massa muscular e uma desnutrição grave, você pode ter prejuízo sim da sua respiração, porque a respiração, ela é um trabalho muscular. Então, se você tem perda de peso, massa magra, haverá sim uma interferência na sua respiração. Você vai precisar de mais força para respirar, isso pode levar a uma falta de ar. Qualquer movimento que você vai fazer, você vai cansar muito fácil, e isso vai atrapalhar o teu cotidiano, muitas vezes nas atividades básicas do dia a dia. Insuficiência cardíaca. Você tem um enfraquecimento do sistema cardiovascular também, que com o tempo o coração ele tende sim a ficar mais dilatado, mais fraco, e devido a essa perda de peso, perda de massa muscular, você precisa fazer um maior esforço para essas atividades e você acaba exigindo também isso mais, né, do coração. Você exige mais o trabalho do coração para dar conta dessa dificuldade de respiração, essa dificuldade de realizar os movimentos. E também a diminuição da função renal.
Se você não se alimenta bem, se você não se hidrata bem, a função renal fica comprometida, ele não vai funcionar bem, você pode ter o acúmulo de substâncias tóxicas no seu organismo e, por exemplo, acúmulo de determinadas substâncias afetam diretamente o consumo alimentar. Muitas pessoas com insuficiência renal, alguma agudização do rim, ele gera uma inapetência muito grande pelo acúmulo de determinadas substâncias tóxicas no corpo. E a pessoa só vai entrar num círculo vicioso que só vai piorar. Então, olha só quanta coisa, né? Uma má alimentação associada à falta de dentição, isso tudo junto e misturado, como que diz, quanta coisa na saúde pode prejudicar. Quantas vezes você já parou para pensar que a ausência de dente pode interferir em todas essas coisas? Tenho certeza que não. E ainda tem mais, que a gente vai ver. Nós já sabemos, por exemplo, que o apetite já é alterado, né? O idoso já come de menos, né? Isso desde sempre. E é uma luta a gente fazer o idoso comer. E daí o que acontece? Não tem dente. Vai mastigar o alimento, não mastiga direito. Daí esse alimento desce um pouco inteiro. Daí a gente tem alguns fatores. A digestão já é mais lenta, né? Pela própria fisiologia do organismo. O ácido do estômago já não é mais produzido em quantidade suficiente. É um quadro de hipocloridria ou até acloridria, ou seja, produção de pouco ácido ou de nenhum ácido. E lembrando que esse ácido é essencial para a digestão, principalmente das proteínas. Então, isso também já vai dificultar. Então, ou seja, você já tem pouco ácido, é um alimento inteiro num organismo que já trabalha devagar. Então, ou seja, é um alimento que vai ficar parado muito tempo no estômago, ele não vai andar, vamos dizer assim, ele não vai andar para o intestino, para realizar os outros mecanismos. Isso vai praticamente tirar a sua fome, você vai chegar numa outra refeição no horário, né, planejado, e você não vai querer comer. O idoso ele não vai querer comer. Então, a simples falta de dentição já vai interferir no apetite por esse sentido. E um detalhe muito interessante que eu vi é que um jovem, depois que ele se alimenta, considerando que não há alteração nenhuma de dentição, da fisiologia, e não sendo uma refeição obviamente muito pesada, uma feijoada não é a referência aqui, é uma alimentação básica, tradicional. O jovem demora em torno de 50 minutos para realizar o esvaziamento gástrico total, levando em conta que é uma refeição leve, que ele mastigou bem, devagar. Então, em torno de 50 minutos, o estômago já esvaziou e esse alimento já seguiu. Na população idosa, em média, são 120 minutos para digerir, né, para esse esvaziamento gástrico, porque no estômago a digestão é só parcial, né, lembrando esse detalhe. Mas só para o estômago esvaziar já são 120 minutos, já são 2 horas, é praticamente um pouco mais que o dobro do jovem. E se ainda você não mastigar esse alimento, esse tempo ele pode estender bastante. E daí, com certeza, a alimentação, a quantidade que já é pouca, vai diminuir ainda mais. E isso vai gerar todas aquelas interferências, né, no estado nutricional, na saúde, que a gente já conversou até agora. E outra coisa que eu já comentei lá no início, não é só o dente, a saliva também está inclusa. A questão da mastigação depende totalmente da saliva. Para que o alimento ele consiga se movimentar na boca, ela de certa forma precisa de uma umidificação para se formar o bolo alimentar. Se você coloca um alimento na boca, você não tem a saliva, esse alimento seco ele não vai ter essa mobilidade, então você já não vai conseguir movimentar esse alimento na boca com tamanha facilidade, vai ser ruim para engolir. E a questão da saliva também é que ela ajuda na sensação do paladar. Então, o dente prejudicado, a saliva que falta, o alimento que está ruim de mastigar, que está ruim de engolir e ainda sem sabor, tudo junto já está atrapalhando também a alimentação. E não há como o idoso ter tudo isso, ter todos os sintomas, todas essas características
e ele não alterar as suas opções alimentares? Ele já começa a mudar, e muitas vezes sem perceber. Então ele vai mudar tudo que é mais duro, tudo que é mais fibroso, e geralmente esses alimentos contêm muitos nutrientes essenciais, ele acaba tirando. E principalmente se não tiver uma supervisão, alguém perto, muitas vezes a pessoa familiar que vai lá fazer uma visita de vez em quando nem percebe que ele já mudou tudo isso e talvez há quanto tempo ele já realizou essas modificações. Que muitas vezes já impactaram na questão do estado nutricional. Então ele acaba modificando e sem ter noção do quanto essas mudanças vão impactar na saúde dele. E isso sem orientação nenhuma, né? Até porque ele não sabe como adequar todos esses alimentos para essa nova situação, né? Essa condição dele com a ausência da dentição. Então, por exemplo, ele começa a evitar salada, alimentos mais duros, começa a evitar carne, começa a tirar casca de tudo que é fruta, né? E você acaba tendo perda de nutrientes, perda de fibras, acaba cozinhando tudo demais, processando tudo demais, você acaba tendo perda de nutrientes, né? E você acaba também tendo deficiências específicas por causa disso. Então você pensa na carne, você vai ter deficiência do ferro e do complexo B. Você pensa nas verduras e legumes, você tem deficiência das fibras, vitaminas, minerais, e tudo isso vai levando a outros sinais e sintomas. Então, por exemplo, pensando aí na questão das fibras, salada, legume, né, principalmente aí os vegetais folhosos, que são ricos em fibras. O idoso já não vai comer tanto, porque não mastiga, não consegue mastigar. Isso associado à baixa ingestão hídrica, o que faz? Função intestinal prejudicada, começa a ter um quadro de obstipação, constipação. Esse alimento começa a ficar ali contido, as fezes endurecidas, paradas, demora 2, 3, 4, 5 dias para ir no banheiro, como eu já vi gente com 10, 14 dias sem ir e que precisa, né, de uma intervenção médica, de uma lavagem para ajudar. E daí o idoso ele começa a se queixar do quê? De barriga cheia, distensão abdominal, fica aquela coisa estranha na barriga, e isso também vai afetar o apetite e consumo alimentar. O corpo também percebe isso, que tem coisas ali paradas, e como que ele vai permitir que entre mais coisa, mais alimento, se ele não conseguiu nem dar conta daquilo que está lá? Então isso também vai interferir no apetite, no consumo alimentar, na perda de peso e todas essas consequências que estamos conversando. E a questão proteica é um dos principais fatores aí que preocupa, né? O idoso ele já tem o hábito talvez de comer menos carne, né? Acho que em grande parte do que eu visito já fala, eu como só um pedacinho de carne, só um pedacinho de frango. Ah, mas por quê? Não, é do hábito mesmo, né? Então ele já tem um teor de proteína reduzido. E com esse problema reduz ainda mais. E a deficiência proteica no organismo para o idoso, inúmeros malefícios, né? E é aquilo que a gente conversou, uma coisa leva a outra, pouca proteína, a proteína tem a ver com massa muscular, tem a ver com diversos aminoácidos, né? Que são as proteínas tiridas, que acabam levando, né, a liberação de aminoácidos, que tem a ver com imunidade, com funções orgânicas, hormonais, enfim. Então a diminuição de proteína ela impacta em muita coisa no organismo. Então o que acontece? Estava lendo aqui alguns artigos e tem estudos com idosos com dentes e sem dentes. Então um estudo estava dizendo assim, em um estudo, né, realizado com idosos que possuem todos os dentes, eles tinham maior aporte de calorias, fibras, cálcio, ferro e vitamina C. Isso não foi uma hipótese, isso foi confirmado pelo estudo alimentar, fazendo um registro alimentar do que ele comeu por 1, 2, 3, 5 dias, dependendo aí da magnitude do estudo, e também por exames laboratoriais. Então, ou seja, foi avaliada a alimentação ali escrita num diário alimentar, e para confirmar ainda mais que não há essas deficiências, foi realizado o exame de sangue e foi constatado que no organismo, no sangue, esses nutrientes também não estavam em deficiência.
E eles quiseram justamente fazer essa relação da presença do dente e da deficiência nutricional desses nutrientes em específico. E fizeram também com os idosos que não possuem dentes ou dentes insuficientes. E foi visto o quê? Que tudo isso era ao contrário. A pessoa tinha deficiência de fibra, deficiência de ferro, de vitamina C, de cálcio, de ferro. Ele tinha deficiência em maior ou menor escala, mas ele tinha deficiência de todos esses nutrientes, o que é muito preocupante e o que mostra a importância dos dentes, né? E uma coisa que a gente tem percebido também, e que os estudos também mostram, é a relação dos dentes, a ausência deles, né, de forma especial, com o desenvolvimento de doenças crônicas, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão, desenvolvimento do diabetes, maior risco de infarto, de AVC, de obesidade. Mas como assim? Como assim o dente ele tem a ver com tudo isso? O que esses estudos eles acabaram mostrando? Que, pela falta de opções na alimentação, como o idoso não consegue comer uma série de coisas, ele acaba optando por outros alimentos em substituição, principalmente nos lanches. Então, ou seja, no almoço e no jantar, ele acaba adequando talvez uma sopa, colocar lá uns pedacinhos, né, de carne, que não dá para muita coisa, né? Mas se ele vai comer algum alimento mais seco, por exemplo, ele fez uma carne lá, e ele faz uma carne com um pouquinho mais de molho. E daí nesse molho, ele gosta mais de fazer uma carninha mais gorda, que é mais macia, ele já coloca mais óleo, né? E tudo isso deixa o alimento mais calórico, com mais gordura, né? Consequentemente também com mais sal. Nos lanches, muitas vezes ele vai comer um queijinho mais gordo, porque um queijinho mais gordo é um pouquinho mais macio, como queijo branco, por exemplo. Ele vai começar a comer mais doce, porque geralmente o doce é um pouquinho mais macio, né? Um pouquinho mais palatável, ajuda no paladar. Então, as pesquisas mostraram um aumento no consumo de alimentos fontes de açúcar e de gordura. E que a elevação do consumo desses nutrientes, né, que se tornaram em excesso, acabam predispondo o idoso a, sim, muitas vezes ele ter obesidade, ou não obesidade, mas simplesmente a elevação da glicemia, desenvolvimento do diabetes, a elevação da pressão arterial, maior possibilidade de ter um AVC, maior possibilidade de ter um infarto agudo do miocárdio, maior associação com a elevação do colesterol sanguíneo, entre outras coisas. Tudo por essa substituição inadequada que ele faz, também por não ter orientação, já que ele tem que substituir. E ele substitui pelo que é mais fácil, pelo que é mais barato e por aquilo que ele acha que é o mais saudável, o mais adequado para ele. Só que olha quantas consequências pode-se ter com a redução da dentição. Ele vai para os alimentos mais fáceis, né? E se não tem alguém supervisionando, não tem um profissional da saúde, em especial nutricionista, verificando e aconselhando, é natural para que ele vá por esses lados. É muito comum eu ver idoso comendo mingau cheio de açúcar, né? Às vezes tem aquelas farinhas lá que vem com bichinho, sabor milho, sabor cereais, sabor arroz, que é uma coisa fácil de comer, mas já tem muito açúcar. Aqueles bolinhos industrializados com recheio dentro, muito açúcar, muita gordura, é isso geralmente que eles optam, porque é mais fácil, prático, abrir, fácil de mastigar, tem um sabor ali um pouquinho mais acentuado por tudo que colocam ali, e eles acabam comendo isso. Só que a consequência a médio e longo prazo são todas essas doenças também cardiovasculares e outras doenças crônicas, infecções e também câncer. Muita gente esquece do câncer, muita gente tem um medo, né, até de tocar nessa palavra, falar essa palavra. Mas a má alimentação, ela acaba causando prejuízo a todo o nosso trato gastrointestinal. E se você não se alimenta bem, o intestino não funciona bem, você consome muitos alimentos inadequados, você predispõe sim o seu corpo a ter câncer em qualquer estrutura. Boca, língua, faringe, estômago, intestino, entre outras estruturas. Então, muitas vezes o câncer não é falado, a gente lembra de diabetes, lembra de pressão alta, etc. e tal, mas o câncer também faz parte, não é tão prevalente,
né, como as outras doenças crônicas, mas um mau hábito que vem piorando e que é intensificado por as alterações fisiológicas, e se tiver uma tendência genética junto a tudo isso, pode sim ter um surgimento de algum câncer numa fase mais avançada da vida. Por isso que é importante o monitoramento da saúde, por isso que é importante a prevenção. E outra coisa também é a osteoporose. Né? Claro, a osteoporose, conforme eu falei, ela não surge de um dia para o outro, mas os maus hábitos alimentares podem sim intensificar a osteoporose, tanto pelo consumo como pela dificuldade de absorção. Então você percebeu quanta coisa o dente influencia? Né? Creio que você não tinha ideia que podia fazer tudo isso. Né? Conforme eu falei no início do vídeo, talvez vocês achavam, não, só me atrapalha um pouquinho a alimentação, a gente dá um jeitinho ali, engole, desce meio rasgando, mas vai. Mas não é só isso. Consumo alimentar, qualidade dos nutrientes, né? Questão de massa muscular, doenças crônicas, então tudo isso pode ser agravado pela falta de dentes que interfere na ingestão alimentar. E qual que é o desafio? Tanto para os profissionais de saúde, tanto para os cuidadores, familiares e talvez para o idoso que tem sua autonomia. É a gente tentar adequar toda essa realidade com uma alimentação adequada, uma alimentação que seja suficiente para suprir as necessidades. Né? Então nós temos técnicas dietéticas adequadas para a gente utilizar para que o idoso consiga mastigar, mesmo com essa deficiência, e que ele consiga processar esse alimento e aproveitar todos os nutrientes e não passar por todos esses prejuízos. Então existem técnicas, esse é um tema que a gente vai abordar, né, em uma live, em uma aula futura. De que forma a gente pode adequar os alimentos, de forma que a gente possa preservar os nutrientes e fazer com que o idoso tenha essa facilidade de ingerir esses alimentos na quantidade e qualidade que ele precisa. Mas uma coisa que eu gosto muito de realçar, é importante ter um cuidador supervisionando. Por mais que o idoso tenha autonomia, por mais que o idoso faça sua própria comida, sabemos que alguns deles são teimosos, mas é importante a supervisão, seja do filho, do neto. Se o idoso ainda mora sozinho, passa lá de vez em quando para olhar, pergunta como está a alimentação, está com dor no dente, está com alguma alteração, para que a gente, juntamente com eles, possa melhorar essa qualidade da alimentação e da saúde como um todo. Então, a conduta nutricional, de certa forma, é proporcionar para ele refeições leves, que sejam fáceis de mastigar, que sejam saborosas, que lhe deem, né, vontade de comer, que lhe deem apetite. E se ele come pouco, a gente fazer com que nesse pouco a gente consiga concentrar mais calorias e mais nutrientes. E isso vai entrar no ponto das técnicas dietéticas que a gente vai abordar em um outro momento. Esse necessário com a avaliação do nutricionista, a questão da suplementação energética, suplementação proteica, suplementação de vitaminas e minerais, mediante avaliação, exames, ver realmente o que é necessário, para que não haja nenhum tipo de sobrecarga para o organismo, e também esse acompanhamento para ver se com essas intervenções a gente mantém o estado nutricional e a saúde e a qualidade de vida da pessoa idosa. Então eu espero, né, que vocês entendam bem a importância da dentição. Né? Se você tem os dentes, cuide. Se você não tem e tem uma prótese, tente adequar essa prótese, tente adequar a sua ponte. Na medida do possível, tente buscar um dentista para fazer a manutenção desses dentes, para que isso não interfira de forma tão grave, tão importante nos seus dentes e no seu hábito alimentar. Né? É muito ruim você ter que mudar o seu hábito e retirar alimentos que são importantes da dieta por causa de ausência ou falta de dentes. Então, se você é cuidador, é familiar, questione lá o seu idoso, o seu avô, sua mãe em relação aos dentes, se você pode ajudar em alguma coisa, se eles têm dificuldade, se juntem e levem no dentista para que essa questão também não afete ainda mais a saúde dele, que pode estar comprometida por todos os outros fatores, doenças que a gente vem falando. Então se dediquem aos cuidados com os dentes, que com certeza
a tua saúde como um todo ela vai ser melhor. Então, mais uma vez agradeço a presença, a participação de vocês. Espero que tenham gostado. Convido vocês a me seguirem, continuar me acompanhando nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Mais uma vez, coloquem comentários, dúvidas, sugestões de temas para que a gente possa conversar em outras oportunidades. E nos veremos em breve com outros temas bem importantes. Então, você sempre é meu convidado especial. Muito obrigado, um grande abraço e até logo.